mudar essa cabeça ou não? Tamo junto. Tomem seus lugares e lá vamos nós. E aí? Tamo junto. Nós. Faz o M, deixa eu ver. 2026 é logo ali. Vai dar certo. Fica tranquilo. Vamos nessa. Vocês estão animados mesmo, hein? Fala assim, ó. Deixa eu ver. Que se eu sentir essa energia vindo de você, eu fico mais empolgado ainda. Fala assim, ó. Eu quero prosperar. Esse é o grande lance. É isso que me move. Eu acredito que Deus, Ele tenha me dado alguns códigos para libertar realmente o povo. Isso é muito maior que política. E eu me alegro muito em ver pessoas no final de domingo, né, com a casa lotada aqui, ó, mais de 1.800 pessoas aqui. Uma salva de palmas fez domingo querendo aprender. Tamo junto. É o seguinte, para prosperar para mim é uma palavra muito simples. Significa romper, crescer. Então prosperar é crescer. Significa o quê? Significa que se você falar assim, eu quero prosperar, você vai ter que romper algo. Então se alguém te trancar num lugar, você precisa sair do lugar. Se alguém te colocar por baixo de uma situação, você vai ter que sair dessa situação. Se prosperar é romper, ninguém nunca ensinou a semente a prosperar. A semente, por intuição ou pela própria natureza, faz o quê? Ela rompe. Então, a semente que você guarda no bolso, você pega, coloca no bolso, ela vai ficar no bolso, ela vai romper? De maneira nenhuma. A semente que você guardar num congelador, que não tem nada a ver com a natureza dela, está naquele ambiente, não vai prosperar. Agora, se você pegar essa semente, colocar ela no lugar que ela nasceu para ser colocada, que é aonde? Na terra. E for o seu tempo, e tiver sol, tiver água, tiver calcário ali, tiver bem regulado o solo, aquilo vai romper. Então prosperar é trazer essa naturalidade da sua cabeça. Sua cabeça é igualzinho uma semente à terra. Ninguém aqui teve uma ideia sozinho. Eu acho isso um absurdo. Eu nunca tive uma ideia sozinho. Eu, Pablo, nunca na minha vida. E eu também nunca observei outro ser humano tendo uma ideia sozinho. Você fala, mas geralmente quando eu falo, eu tenho uma ideia, a pessoa tem uma ideia, ela não tem uma ideia, ela está parindo a ideia. Dois cérebros se cruzaram em algum momento e alguém introjetou uma semente dentro desse cérebro. Só que eu nunca tive uma ideia. Eu pari uma. A terra não consegue dar fruto sozinha. Ela pare, porque a semente foi introjetada. Então, ideia, semente e sêmen humano tem a mesma coisa, a mesma ligação. A gente precisa da terra e a gente precisa da semente. O cérebro precisa de semente. O que pode acontecer numa noite como essa? Você está assistindo e uma semente entrar na sua cabeça. Você fala, eu vou fazer. Se você decidir que essa semente ela entrou, ela vai germinar. E aí alguém vai pôr a fama assim, você explodiu, você ficou rico. Ou veio de uma ideia que é minha. Não foi. Alguém colocou uma semente, você deixou germinar, e se você foi muito competente, você regou, você vigiou, você cuidou, tirou a erva daninha e fez aquilo crescer e dar fruto. O segredo da riqueza está onde? Na semente. O final da semente é o fruto. E aí está o segredo. Se você é uma pessoa que está a fim de prosperar, você vai ter que colocar sua cabeça para funcionar e falar assim, eu quero. Eu aceito isso, essa ideia na minha cabeça. Gente, você estava lá, né, Márcia, no Ceará, a gente estava lá em Jeri. A gente foi mexer lá com kitesurf. E aí ficava todo mundo assim, e aí, será que quanto tempo que o Marçal vai aprender o kitesurf? A discussão era quanto tempo que eu ia aprender. Na minha cabeça era quando que eu ia vender um curso sobre kitesurf. É a mentalidade de alguém que já aceitou. Aí o cara que estava dirigindo o carro, que ia seguindo, ontem eu fiz 44 quilômetros. E é a primeira vez que estou mexendo com isso. Ela está falando aqui agora, eu levei 3 anos para conseguir fazer isso. Eu levei 3 dias.
Aí você fala, então você é... Não, eu vou te falar, excesso de coisas já destravadas na cabeça faz com que você aprenda as coisas mais rápido, só isso. Hoje a gente estava jogando basquete lá em casa, né, Wanderson? Com os nossos filhos. Ele com os dele, eu com os meus. E ali eu estava ensinando um monte de princípio e brigando com os meninos de um jeito que você nem imagina. Eles estavam lá, todos eles, querendo jogar de um jeito o basquete. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Se vocês quiserem aprender as coisas aqui, vai funcionar assim. Ó. Se acertar 3 cestas de 3 pontos na minha casa, tem uma meia quadra lá. Se acertar 3 vezes, os meninos tudo pequeno, 11 anos, 9, 6 anos, estava um monte de menino lá. Se acertar 3 seguidas, eu dou 10 mil reais. Os meninos, eu quero. Só que é o seguinte, para entrar na competição tem que pagar 100 reais de inscrição. Aí eles já olharam todo mundo, os filhos dele olhando, os meus já falaram, meu pai só ferra a gente mesmo, como é que é esse negócio? Aí a criança que é novata lá, que eu nunca vi, ele falou, não, eu não vou pagar não. Aí o outro falou, não, deixa eu ver o que está acontecendo. Resumindo, eu convenci eles, já que vocês não vão pagar os 100 reais, cada arremesso errado vocês vão me pagar 10. Aí esse cara tudo assim, né? Não, não vou. Eu falei, vai. Essa é a vida, o mercado funciona assim. Você quer uma grande recompensa, você vai ter que pagar pela multa, você vai ter que pagar a inscrição no meio do jogo de basquete. Resumindo, aí meu filho, não, então deixa eu fazer as contas aqui. Não, eu pago a inscrição. É melhor, porque aí eu posso errar quantas vezes eu quiser. Aí o filho do Wanderson, quantos anos que ele tem? 9? 8? Aí o filho do Wanderson falou, não, eu vou pagar a multa de cada vez. E cada um com o seu comportamento, eu achei aquilo incrível. Mas em todos os casos, quem quer prosperar tem que se arriscar. E qual o meu método como pai? Eu não sou um pai, eu sou um treinador. Eu fico treinando o tempo inteiro. Quando a gente terminou aquele basquete, eu fui para a mesa de almoço com a família, sentei e repassei todo o aprendizado. O que vocês aprenderam? Como é que foi? Como é que é isso? Como é que é assado? E a gente repassou tudo. Na minha cabeça eu sou só um treinador. Mas qual que é o seu intuito? Meu intuito é que os meus filhos treinem tanto que na hora que eles tiverem 18 anos de idade, eles não queiram um caminho de ir para uma faculdade para aprender mais coisas, para ganhar dinheiro. Com 18 anos eu quero entregar eles com mais de 68 competências de mercado. Está desenhado para entregar. Tipo, eu quero que vocês sejam bons em vendas, eu quero que vocês sejam bons em compras, em gestão, em produção, em criatividade, em reprodução, um monte de coisa. Por que isso? Fui fazer o kitesurf. Aí todo mundo falou, ó, nessa viagem você esquece, você não vai sair navegando, não vai ser legal. Eu falava assim, ó, isso é coisa da sua cabeça. A minha cabeça funciona de outro jeito. Cheguei num professor e falei assim, qual foi a pessoa que aprendeu mais rápido até hoje? Ele falou assim, foi uma francesa. E eu perguntei, você pode me dar todas as características dessa mulher, como que ela fez? Ele falou, posso. Eu vou te contar a primeira, ela era surda. Eu falei, peguei o código. E eu falei, sério? Ela não. Ele falou, eu expliquei e o marido dela falava, explica mostrando que esse instrutor fala francês. Só que ela é surda e ela precisava só de ver a boca. E ela não deu muita moral pro cara. Ela foi intuitivamente guiando o pente lá, né? Não é paraquedas, como é que chama? A pipa. O kite, a pipa. E ela, como era surda, não dava moral para nada, saiu fora e navegou. E foi embora em meia hora. Eu falei, é isso. Aí eles começaram, então, isso aqui não sei o quê. Eu falava, não vou nem ouvir, tô nem aí. Só que aí tá o segredo. Eu salto de paraquedas, eu já pratico desde da infância skate, snowboard. Snow para mim é meu esporte favorito. Agora o kitesurf é o segundo, ganhou de paraquedas, saltar de paraquedas. Talvez umas 3 viagens possa se tornar o primeiro, mas acho difícil, viu, Eliette? Estou te vendo aí. Arruma daqui umas 2 semanas para nós ali da Espanha que eu quero esquiar. Para Itália, ali para baixo ali. Resumindo, se você for alguém que comprou habilidade, comprou competência, a semente vai entrar mais rápido na sua cabeça. Às vezes você ouve uma coisa, a falta de habilidade, a falta de competência faz seu cérebro falar assim, ó, você não dá conta. A sua falta de experiência, a sua falta de horas de voo. Olha o que aconteceu. No primeiro dia eu peguei rapidão, já estava fazendo uns negócios. No segundo dia eu já estava curtindo. No terceiro foi péssimo. Porque você quer fazer um negócio, aí meu cérebro falou assim, você é fera, só falta horas de voo. Relaxa. Foca. Horas de voo você vai precisar de pegar agora. Aí no quarto dia eu estava trocando todas as bases, fazendo tudo, dando saltinho, fazendo as gracinhas, tudinho. Aí eu coloquei na minha cabeça,
Como é bom e agradável ter comprado habilidade, competência e me empenhado e ter um cérebro destravado em muitas áreas. E o que eu quero abrir a mente de vocês aqui é que não adianta você ouvir uma boa palavra se você não desenvolver habilidades. Você imagina você hoje, se você não tivesse aprendido a ler e a escrever, que jeito que você seria? Você consegue entender ou não? Se você nunca tivesse discutido com uma pessoa, você sabe que você ia ser um frango hoje, uma franga. Porque se você não for bom de discussão, o que vai adiantar na hora que você for para um combate ou uma negociação? Se você não tivesse aprendido as coisas, se não tivesse mínimas habilidades, não daria para ganhar um salário mínimo hoje. Mas por que o mundo é tão injusto? O mundo não é injusto. Tem gente que tem mais habilidade, competência e experiência. Vamos repetir essas 3 palavras. Fala assim: habilidade, competência e experiência. Vou explicar o que é habilidade. Palestrar é competência, comunicar é habilidade. Só que dentro do chapéu da habilidade da comunicação tem inúmeras habilidades. Você quer ser uma pessoa boa demais de comunicação, mais do que falar bem é movimentar o corpo. Só isso aqui, ó, só de estar movendo você está comunicando. Chama linguagem não verbal. Só de mover. Se você quiser colocar impacto na fala, tem um sinal mundialmente conhecido que é esse, ó. De quem é? Qual é o nome do atleta? O cara comunicou um sinal. Se você fizer assim, tem um cara que vai virar presidente aí um dia. Faz assim, ó. É um sinal? Marçal, fala a verdade. Conta pra nós, ninguém sabe. Vocês querem saber por que eu criei esse negócio do M ou não? Pai, Filho e Espírito Santo. Escuta. Isso aqui, ó, esse giro é de mudança de mentalidade. É um giro, você tá de cabeça para baixo e você gira. É um negócio infantil. Se eu vou explicar isso meio da campanha política, Pai, Filho e Espírito Santo, eu tô fechado com eles. Cadê quem tem um bonezinho, não tem 3 estrelas do lado do 28? Pai, Filho e Espírito Santo. É eu que criei isso aí. Ah, mas por que pegou? Pegou porque todo mundo aprendeu a fazer o L. O L ferrou nós tudo. Então aí eu ficava caçando na mão, falava, precisava de um sinal na mão. Aí eu pensava, como um sinal na mão? Aí desse trem veio essa parada da Trindade, o giro, eu fiquei maluco. Eu falei, esse trem vai pegar. O que eu quero que você entenda? Eu sentei com grandes políticos e o problema deles eles falam assim, ó, nunca tivemos um político do seu perfil. Olha que loucura. O que vocês acham que é? Um político do meu perfil? Alguém que tem retórica, persuasão, dissuasão, dá conta de esquentar o debate, esfriar o debate, dá conta de fazer um monte de coisa. O cara é gestor, o cara é do social. Ou seja, o cara que não quer ser político, ele é só político. Aí ele vai para um debate e ele decepciona. O que eu quero que você entenda? Se você tiver mais habilidade, você vai valer mais. Se você tiver mais competências, eu nem sei quantas pessoas de verdade tem aqui. Eu nunca tinha visto esse aqui cheio desse tanto. Mas eu sei de uma coisa, todos aqui têm capacidade de subir nesse palco e chamar atenção e falar bem falado, tenho certeza absoluta. Como? Aí alguém já está passando mal já. Ai, só de imaginar já começou a sofrer. Ai, eu não. Ai, meu Deus. Deixa eu te falar, o que te separa desse palco, dessa cadeira, é a sua vontade de querer ajudar mais gente que eu, só isso. É você acordar e falar assim, tá, eu não sou tão bom para falar, o que eu tenho que fazer? Se você quiser ficar tão bom igual eu acho que eu sou, 20 mil horas de fala. É um absurdo, sim ou não? Um ano inteiro, se você ficar falando sem dormir, dá 8.054 horas. 3 anos daria 24 mil. Eu tenho de fala, de vídeo gravado eu tenho 10 mil. Uma pena que eu não gravei as primeiras partes. As outras 10 mil eu não gravei. Mas tem 20 mil horas de fala. Só que se você aprender tudo que eu aprendi em 1.000 horas, você fica melhor que eu. Você entende ou não? Só que tem que ser, aí você vai anotar aí, eu adoro dar aula, tá? Eu não gosto de dar palestra, eu gosto de dar aula. Você vai anotar assim, ó, preciso comprar habilidades. Você tem que entrar num shopping das habilidades e comprar elas. O que vai fazer você se tornar depois de comprar habilidade? Comprando habilidade, sua vida mudou. Porque você está qualquer mesa, eu tenho um sintoma. Qualquer mesa do que eu discutido com um astronauta. Eu já sentei numa mesa com um astronauta da NASA. Marquinhos está aqui? Cadê o Marquinhos? Marcos Paulo. Marquinhos está ali, ó. Balança a mão aí, Marcos. Sua cabeça foi triturada ou não, hein? Sentado lá naquele rooftop em Cabo Canaveral, na NASA, sentado junto com o astronauta da NASA.
Esse cara é o cara mais inteligente que eu conheço. Não, ele é o segundo. O mais inteligente é o Henrique, que é um gênio. Ele é um cara que vendia cinto igual eu, não tinha família rica para fazer na virar gênio, né? O Henrique tinha. O Marcos é o cara mais inteligente que eu conheço de processamento de dados. A gente sentou junto com um astronauta e nós ficamos assim, assistindo um foguete saindo da NASA. E a gente tinha assunto e estava discutindo com ele o porquê que para ir para Marte leva 1 ano e meio, porquê que para voltar de Marte leva 3 anos. Aí a discussão era tipo, se o astronauta iria e tal. Aí eu fiquei pensando, cara, não me falta assunto para falar, porque uma das coisas que eu mais estudei foi o espaço. Eu adoro o espaço sideral. Aí que eu te pergunto, por que você foi enganado e aceita ficar nesse engano de aprender uma coisa só e ficar uma vida inteira falando só daquilo? Você aprendeu uma profissão e você acha que essa profissão é você. Você não é. Fala todo mundo, porque senão você não prospera. Fala assim, eu não sou a minha profissão. Tem gente que acha que tem que morar na mesma cidade desde o dia que nasceu naquela cidade para sempre. Dos 200 milhões de brasileiros, 100 milhões de brasileiros nunca saíram da própria cidade. Alô, presta atenção. De 200 milhões de brasileiros, 100 milhões nunca saíram da sua cidade. Pra você entender por que o nosso povo não explodiu ainda. Então a pessoa aprende uma profissão, ela acha aquela profissão. Ela nasceu na cidade, ela acha que ela tem que ficar naquela cidade para sempre. Aí você fala, vamos arrumar outra habilidade. Mas para quê? Eu quero aprender tudo para não depender de nada. Fala assim comigo, vou aprender de tudo para não depender de nada. O Marcos foi fazer uma manobra, bateu a prancha na boca, cortou a boca, começou a sangrar no meio do mar, tipo uns 4 quilômetros da costa. Aí ele viu, cuspiu, a hora que ele viu o sangue, ó, o que ele fez? Tanto que ele levou água, aí fez assim, ó, engoliu o sangue. Alguém sabe por que ele engoliu, não? Vai virar isca de tubarão. Agora eu sei que é inocente, eu cortei minha boca, vai reclamar pro tubarão. A falta de malícia vai te matar, a falta de habilidade vai te matar. Não entender das coisas vai acabar matando você. Alguém falou para mim, você não tem medo de tubarão? Aí eu, já tendo a malícia, eu olhei para um pé de coco. Falei, eu tenho medo de descansar debaixo daquele coqueiro. Você sabe, né? Estatisticamente, coco da Bahia, não da Bahia, é o coqueiro. Que depois vai falar lá na Folha de São Paulo, Marçal fala mal do coco da Bahia. Minha vida agora está difícil. Eu tive que desenvolver uma nova habilidade, tomar cuidado com tudo que eu falo. O coco mata mais gente do que tubarão. A pessoa deita debaixo do pé do coco cai na cabeça, traumatismo craniano. Mas só como é que faz para comprar as habilidades? Eu quero que você lembre que as habilidades básicas que você tem são essas: ler, escrever e interpretar. Ler, escrever e interpretar, certo? A habilidade que você pode comprar que vai fazer você valer ouro nessa terra: falar uma outra língua. Uma habilidade poderosa que você tem que ter obrigatoriamente para quem quer ser rico: tem que aprender a gerir recurso. Só que esse negócio é tão grande, essa habilidade de gestão, que na hora que você perceber que o maior recurso que você tem é seu tempo, você vai gerir seu tempo, nunca mais vai ser essa pessoa que você é. Porque se você perceber o tanto que é valioso esse tempo, você nunca mais brinca com o tempo. Fui subir aqui agora, alguém me pegou ali e falou assim, um sócio meu, falou assim, preciso de 2 minutos com você. Eu falei, 2 minutos é impossível, é muito longe 2 minutos. Fala logo, começa com como. Tô falando, aí a pessoa tal coisa, não, já tá resolvido. Tchau, deu 16 segundos a conversa. A pessoa quer, não, deixa eu tomar um café, deixa eu falar, vamos almoçar. Nunca. O maior recurso que eu tenho chama tempo. Não é nada contra a comida e nada contra você, é tudo a favor do tempo. Fala comigo assim, ó, tudo a favor do tempo. Por exemplo, o presidente Lula está assistindo essa live agora. Vocês querem saber por quê ou não? Eu garanto que ele está assistindo. Eu vou provar para vocês agora. Quer saber ou não? Luiz, seu filho está chegando. Escuta por quê. Saiu uma pesquisa nacional, vocês estão sabendo ou não? A primeira pesquisa que incluíram o nome do Pablo Marçal. O Pablo Marçal está na frente do Tarcísio, está na frente de todo mundo, indo para o segundo turno com o Lula. Aí. Faz o M. Vai treinando que esse trem vai pegar. Falta 2 anos para a eleição, nós já estamos no segundo turno com o Lula. Ele está lá assistindo agora com a Janja.
Vamos entender, companheira, como é que esse cara conseguiu isso aí. Não, agora não vou prometer primeiro turno contra o Lula, não. Pra quem não sabe, eu falei o tempo inteiro, não vai ter segundo turno. Não teve, eu tô fora do segundo turno. Duas coisas que você não sabe, eu vou te contar agora. Eu fiz o jejum na água, 100% na água, 7 dias. Eu orei todo o tempo. Falei, Deus, ou eu ganho no primeiro turno, ou eu vou perder no primeiro turno. Eu preciso da sua ajuda. O que foi? Olha lá, Quest simula cenário para 2026 com Lula, Marçal e Tarcísio. Desce aí. Aí, olha lá, ó, Marçal. Desce um pouquinho aí. Aí, ali, ó. 18. Acha aí onde que tá o meu. Eu tô com 18%, o Tarcísio tá com 15%. Aqui, ó. Lula tá com 32%, tá apavorando geral, né? Com 32%. Marçal com 18%, Tarcísio com 15%. Os indecisos vai votar em nós. Esses aqui nós vamos convencer eles aí no meio da reta. Resumindo, o Tarcísio, que é o candidato do Centrão, não vai conseguir sair disso aqui. Ele tem que ficar focado no governo de São Paulo. Mas isso aqui foi assustador, uma bomba na República. E até peço para vocês orar um pouquinho mais por mim, porque agora vai vir todos contra mim. Por que vai vir todo mundo? Porque é muito chato um cara que não depende de cargo, nem de dinheiro, nem de nada, para querer servir o povo. Alguém que tem muita habilidade e competência, não precisa. Me ofereceram dinheiro para largar esse negócio, dinheiro nós já temos. Então nós vamos te dar cargo. Cargo a gente não quer, porque nós prosperamos muito, a gente não quer um cargo, a gente quer uma missão. E se for para ficar debaixo de vocês é zero, essa missão não vai funcionar. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte. Uma salva de palmas, Tarcísio está em terceiro. Parabéns, Tarcísio. Está em terceiro aí. Dá certo. Não chama ele de goiabinha, para com isso. O que é o negócio? Eu acredito de verdade que o Brasil vai mudar. Você acredita nisso? Então você tem que mudar. Se você não mudar, o Brasil não vai mudar. Aqui quem está falando era um atendente de call center que ganhava R$525. Era um operador de áudio que ganhava R$240. Eu fico olhando para esses caras que operam áudio para mim. O cara ganha R$10 mil, mano. Eu ganhava 240. E fazia um milagre, não vou nem falar nada. Só que aí está o segredo. O cara tem tanta habilidade que o cara vale 10 conto. Só que o cara ficou ouvindo e fala assim, mano, será que eu vou ficar sempre operando o som? Ontem, pousado lá em Vitória da Conquista, o cara que estava abastecendo o meu jato, ele falou assim para mim, você mudou minha mente. Eu não vou ficar mais abastecendo o jato, eu vou sair daqui. Aí eu olhei ele, deixa eu te dar um abraço, não desiste de nós não. E eu falei, mano, você ouviu mesmo que eu falei, a mensagem, eu te ouço em tudo e eu não vou ficar nisso aqui. Aquilo mexeu tanto comigo, porque a única forma de mudar um país é mudar na mentalidade do povo. E aí o que você faz? Você precisa dar seu sangue para comprar habilidade. Nos últimos 20 anos, a única coisa que eu faço investindo meu dinheiro é comprando habilidade e desenvolvendo competência. Hoje um político me chamou para ser secretário de uma cidade, outra cidade. E eu fiquei avaliando, eu pensei, cara, eu preciso das habilidades como funcionário público, eu acho que eu vou aceitar. Aí um monte de cara fera que ficou sabendo falou, você não pode se rebaixar, você tem perfil de presidente. Eu falei, mas eu preciso entender como é que funciona esse trem. E eu acredito que eu vou aceitar. Para servir, ser secretário de uma prefeitura. Para aprender, sentar lá e me dar os papéis, deixa eu ver, e que é o caos. Vamos resolver isso aqui. Mas você topa? Topo porque eu preciso da habilidade. Eu preciso da competência e da habilidade. Não sei se vai ser Sorocaba. Senão eu vou ter que gastar mais dinheiro deslocando para lá. Inclusive eu agradeço o prefeito, né, que ganhou de forma esmagadora em Sorocaba. Ele é um cara brabo. Agradeço o convite de ser secretário lá. Ele quer levar algumas ideias minhas para lá. Dou todo apoio, mas eu... Vai para onde? Itapevi?
Ó, se eu não conseguir construir como política aqui em São Paulo um prédio de 1 quilômetro, eu vou construir, vou pôr meu nome. Eu ia pôr de Brasil o nome do prédio. Mas nós vamos fazer o prédio de 1 quilômetro aqui no país, quer nem saber. Vai ser com dinheiro árabe, porque os daqui estão muito ciumentos. Eu tive com o homem mais rico do mundo, é com o filho dele. O homem mais rico do mundo é o príncipe da Arábia Saudita. E eles estão construindo um prédio de 1 quilômetro. Eu passei uma tarde com eles, jantei com eles, com o terceiro filho. E tive com ele e eu, naquele dia que eu expliquei o que eu quero fazer nas comunidades, que é colocando um banco comunitário para as pessoas, porque se tiver crédito na comunidade, todo mundo prospera. Ele quer financiar isso, nós vamos para lá, na Arábia Saudita, e ele curtiu a ideia do prédio também, que é a mesma coisa que eles estão fazendo lá. Os caras têm, a família dele tem 7 trilhões de dólares. Em Elon Musk não é nadinha perto dele. É muito dinheiro que eles têm. Eles querem esparramar dinheiro em obras, em causas sociais. Presta atenção. Como é que compra competência? Competência precisa gerar experiência. A habilidade tem que fazer seu cérebro suportar isso. Vamos lá. Tem alguém nesse auditório que não se sente em paz na hora que está lendo assim, fica falhando a leitura? Tem alguém assim ou não? Na moral, eu já tive. Isso aí é bloqueio de aprendizado. E alguém você sentiu vergonha quando foi ler em público, alguém te moeu. E você acredita que seu cérebro, se só desbloquear disso, você começa a ler normal. Normal. Aí você fala, o que eu tenho que fazer? 2 coisas, anota aí. Para uma habilidade fluir, primeiro eu desbloqueio emocionalmente, e segundo eu treino emocionalmente ela. Por exemplo, por que nenhum jornalista conseguiu nem mexer a ponta do meu bigode? Porque eu olhava para o jornalista e falava, poxa, primeiro eu nem sei quem é. Escuta aqui, olha que coisa, tanto que é interessante você saber disso. Por que eu não fiquei assombrado que nenhum jornalista? Primeiro eu não sabia quem era. Segundo eu pensava, é uma pessoa de 1 ou 2 habilidades. A pessoa está concorrendo com outra que tem 40. Terceiro, eu olhava e falava assim, tá amando de quem? Aí eu via que estava nervoso. Eu fazia a leitura da pessoa todinha e falava, vamos para a guerra agora, é só meter pergunta. Eu não fiquei desconfortável nem com 6 da Globo News, nem com Roda Viva, nem com ninguém. Mas por que você se acha? Eu tenho certeza que eu sou, moço. Eu estou há 20 anos comprando multi-habilidades e multicompetências. E vivendo uma vida, curtindo ela doidado, comprando experiência. Daqui a alguns dias vou fazer de novo o Iron Man. Aí eu estou treinando. Eu não consigo ficar desocupado. Eu não consigo, a minha mente tem que estar sempre tracionando, aprendendo e comprando. Habilidade, competência e experiência. Mas sabe o que a experiência vai garantir? Vai garantir maturidade. O que a competência vai garantir? Domínio sobre funções. E a habilidade vai conseguir dominar qualquer contexto. Se você pudesse comprar uma habilidade agora, qual que você compraria? Comunicação. Fazer pergunta. Tem um livro aí que chama A Arte de Fazer Pergunta. Compre. Mas falar, mas vai vender livro. Tanto faz. Mas você precisa aprender a fazer pergunta. Eu estava lá no kite surf, lá no Ceará. A pessoa está dando instrução. Eu não ouço enquanto não fizer umas 3 ou 4 perguntas. Como é que é na física? Me explica na física. Que movimento que é esse na física? O cara explica. Qualquer coisa. Quando eu vou aprender a nadar tudo. Como é que funciona na física? Me explica. Aí eu pergunto para meu cérebro falar, na física funciona assim, então eu vou aplicar dessa forma. Ele falou ali agora, eu queria comunicação. Mas você quer o desafio de ficar falando por algumas horas? Se eu ficar aqui de boa nessa transmissão, eu fico 5, 6 horas sem perceber que eu estou em pé. Porque a comunicação está fluida. Apesar das pessoas escreverem aqui, tem algumas televisões, isso não muda nada para mim, porque até agora eu não vi uma palavra que está lá. Eu consigo curtir isso aqui e ficar fluindo, porque tem muita experiência, com muita história, com muita coisa vivida e habilidade sobrando para falar. Eu consigo fazer uma pessoa chorar e rir ao mesmo tempo. Porque eu conheço a senoide no cérebro. Você precisava de ter humildade para conhecer. Você precisa aprender sobre gatilhos emocionais. Anote isso aí. Isso é necessário para o mundo de hoje. Para você não cair e saber como aplicar quando você quiser. Ué. Ah, mas parece maldade o que você está falando. É maldade não saber, porque está exposto. É só estudar e praticar. Tem uma teoria, vocês vão anotar aí. Eu criei uma teoria, ver se funciona. Uma fórmula. Deixa eu ver se eu lembro ela.
acertei. Aqui, ó. Essa fórmula eu criei para qualquer pessoa que quiser ter resultado exponencial. Está escrito aqui, ó, esse R, EXO. Para quem não está familiarizado com EXO, é uma expressão mundial que fala sobre exponencialidade. O R maiúsculo é resultado exponencial. O que é resultado exponencial? Vou fazer um gráfico para você ver. Resultado exponencial é esse aqui, ó. Eu tenho um gráfico, eu tenho uma rampa, não é exponencial. A primeira rampa não diz nada. A segunda rampa é uma evidência de exponencialidade. A terceira chama-se fato exponencial. Quando eu estava lá na disputa para a prefeitura, eu vi de 5 indo para 10. Eu falei assim, isso é assustador. Em curto espaço de tempo, sem musculatura política, sem dinheiro público, sem aquele tanto de coisa que eu já falei, não vou ficar repetindo. Quando eu dobrei uma vez, eu falei assim, eu vou dobrar esse trem de novo. Eu dobrei esse negócio de novo. Eu falei assim, putz,